Então, olá de novo, boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, para aqueles que já são recorrentes aqui nas minhas partilhas, nas minhas aulas de partilha, sejam todos bem-vindos aqui a esta nossa aulinha hoje, cujo tema é o descomplicar a aromoterapia. Foi aqui, enquanto não começávamos a gravar, a perguntar se era a primeira vez que iam falar de aromoterapia, se era a primeira vez a ouvir-me ou não. Algumas pessoas sim, outras pessoas já me conhecem, mas de qualquer forma vou-me assim apresentar muito resumidamente, até para justificar o facto de estar aqui hoje a falar um bocadinho convosco nesta noite. O meu nome é Ana Rita Júlio, eu sou de Leiria, estou aqui no centro do país, daí a minha curiosidade também de saber de onde é que me estão a ouvir, de onde é que me estão a assistir. Sou de Leiria, sou psicóloga de formação, sou formadora, gosto muito desta parte da partilha, e eu costumo dizer que a minha principal profissão é ser mãe. Sou mãe de 3 filhos e gosto sempre de contar um bocadinho a minha história, porque efetivamente foi com o meu primeiro filho, com o meu filho mais velho, começou um bocadinho esta minha curiosidade pelas terapias. Quem já me ouviu conhece sempre esta expressão, que eu chamo não terapias alternativas, mas sim terapias complementares, que eu vejo a aromoterapia, a reflexologia, que é uma outra área também pela qual me interesso bastante, como terapias complementares àquilo que nós consideramos a nossa medicina convencional. O meu filho mais velho, desde muito cedo, começou com questões respiratórias, com as famosas, infelizmente, com as famosas bronquiolites. Mais tarde foi diagnosticado como asma, como sendo asmático, e de facto, desde muito cedo que eu tive sempre a preocupação com ele, tentar reforçar o sistema imunitário dele, tentar evitar aqui um bocadinho a medicação que ele tomava de forma profilática para evitar as crises de asma. E então havia sempre aqui um bocadinho eh, esta procura, que se calhar semelhante a muitos pais que estão aí desse lado, de tentar de alguma forma encontrar aqui soluções mais naturais, alguma coisa que o pudesse de alguma forma apoiar, fosse no seu sistema imunitário, fosse aqui como substituição aos medicamentos que ele efetivamente tinha de tomar durante todo o ano, porque ele não tomando aquela medicação, efetivamente ele acabava por ter crises de asma, sobretudo à noite. E então, juntamente com o pediatra dele, nós fomos um bocadinho aqui em experiências, fomos experimentando a própria homeopatia, tentar aqui várias tentativas e erros, e efetivamente nada funcionava com ele. Eu já tinha um bocadinho esta preocupação, sobretudo ao nível do sistema imunitário, de fazer-lhe com frequência massagem. Antes de ser mãe, eu já tinha feito uma formação como instrutora de massagem infantil, então já era frequente cá em casa eu ter este hábito de o massajar, de alguma forma ter aqui uma preocupação com o bem-estar generalizado dele para promover este equilíbrio do organismo. E era ele pequenino quando eu fui também fazer uma formação na área da reflexologia, sempre com a preocupação de, através do toque, de o ajudar um bocadinho a controlar as crises ou a evitar a medicação que eu acabava por lhe dar. E eu costumo dizer que foi precisamente nessa formação, uma formação muito completa que eu fiz durante um ano como terapeuta de reflexologia, que comecei a conhecer este mundo da aromaterapia, este mundo dos óleos essenciais. E na altura a minha formadora era uma professora de biologia e eu refiro-a muitas vezes nas minhas aulas porque ela, de facto, foi com ela que eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais e com a aromaterapia, mas sobretudo a aprender a respeitar este mundo. A perceber que isto não se tratava exatamente de cheirinhos, tratavam-se de componentes químicas, não é? E que falávamos à mesma de moléculas e de quimiotipos e questões muito complexas, e de facto a aromoterapia era algo que realmente era eficaz e poderia de facto ajudar o meu filho, mas que ao mesmo tempo, sendo ele asmático, eu tinha de ter aqui algumas precauções nos óleos que eu poderia ou não utilizar com ele. Então eu, ao começar a fazer as minhas sessões de flexologia com amigos, com alguns clientes, comecei a utilizar os óleos essenciais com os meus clientes, mas efetivamente, mesmo em consultas de psicologia, de vez em quando eu fazia referência à lavanda para dormir melhor, à laranja para lidar com a ansiedade, mas de facto cá em casa eu ficava sempre muito receosa de utilizar os óleos essenciais com ele, porque a minha professora tinha de facto um posto daquela responsabilidade que havia alguns óleos que eram contraindicados para ele, que ela própria também não tinha suficiente confiança para me dizer o que é que poderia ou não poderia ser utilizado com ele. Um bocadinho nestas pesquisas da internet, comecei um bocadinho a procurar o que existia neste mundo dos óleos essenciais e cruzei-me com a oferta da empresa do Terra, que se calhar muitos de vocês já foram conhecendo e daí também estarem aqui um bocadinho nesse seguimento, às vezes de promoções que esta empresa lançava.
E ao pesquisar um bocadinho nesta empresa e nos óleos essenciais que esta empresa tinha, para além daqueles óleos comuns, então do limão, da lavanda, da hortelã-pimenta, que já eram óleos que eu conhecia com alguma frequência, essa empresa falava de misturas para tratar questões emocionais. Tinha uma mistura para trabalhar com o luto, outro mais dirigida para a ansiedade, outra mais dirigida para a depressão, e eu achei aquilo o máximo, e eu sendo psicóloga, isto é espetacular, isto em consulta faz todo o sentido, mesmo para sessões de reflexologia, eu perceber para cada paciente que mistura que eu posso utilizar ali na planta dos pés, naquela massagem, isto é completamente incrível. E então, na altura, foi precisamente por um kit emocional que eu me iniciei neste mundo dos óleos essenciais da doTERRA. E eu que já usava óleos essenciais, talvez há uns 2, 3 anos, óleos essenciais geralmente nacionais, não é? Com aquele princípio do que é nacional é bom. Efetivamente, quando eu abri um frasco de óleo essencial da doTERRA, eu ao abrir um frasco, eu senti qualquer coisa diferente. E sobretudo no sentido de perceber que aquele óleo, em termos de pureza, de intensidade do aroma, era muito mais forte do que aqueles óleos que eu estava a usar até aqui. E eu percebi que efetivamente me bastavam, por exemplo, usar 2 ou 3 gotas no difusor e que o aroma era muito mais intenso no espaço em que eu utilizava. Nesse primeiro mês foi precisamente esse kit de óleos essenciais que eu mandei vir, que foi o Nós Emocionais. No mês seguinte eu fiquei com a curiosidade de experimentar a dita farmácia natural, que são os óleos principais que hoje vos vou falar, assim um bocadinho por alto, só para vos suscitar mais curiosidade. E nessa mistura tive contato com uma mistura específica, que era uma mistura respiratória, em que haviam feedbacks, inclusive, que falavam que era bastante eficaz para questões de asma, para questões de rinites, sinusites. Eu pensei, isto é ouro sobre azul cá em casa. E na altura, um bocadinho na minha preocupação sempre, mas é seguro para asmáticos? E deram-me aqui algumas orientações para começar pela aproximação do frasco, experimentar também na planta dos pés, perceber a reação do meu filho, mas que efetivamente que havia muito bons resultados. E eu gosto sempre de dizer um bocadinho a magia que os óleos fizeram logo no primeiro dia, em que efetivamente logo no dia em que chegou o kit, foi essa a mistura de óleos essenciais, a mistura Air, que também vos vou falar dela aqui hoje, que eu coloquei no difusor, e num dia em que efetivamente não tinha medicação para dar ao meu filho, medicação aquela profilática, não é? E que eu já sabia bem, à meia da noite, quase certeza que vai ter aqui algum ataque de tosse, e que se calhar é necessário fazer aqui a câmara expansora. O que é certo é que eu lhe liguei o difusor com essa mistura de air e lavanda e ele não acordou. E eu, isto correu bem. Experimentei uma segunda noite, sem lhe dar medicação, e ele voltou a não acordar com os ataques de tosse. E eu posso-vos dizer que aquela medicação profilática, já aqui estou há 6 anos, desde 2018, não é? Já vai fazer quase 7 anos, eu nunca mais tive que comprar aquela medicação. O meu filho não deixou de ser asmático, continua a ser asmático, anda com a bomba de asma com ele sempre que necessita, pratica desporto. O que é certo é que aquela medicação que ele tinha de tomar para evitar as crises nunca mais precisou dela. E desde esse dia começámos a entrar, e costumo dizer que há uma vida antes de conhecer os óleos e uma vida depois dos óleos. Começámos progressivamente a fazer substituições de medicações que utilizávamos de forma regular cá em casa, e sem dúvida que a caixinha dos óleos essenciais começou a ser a nossa primeira linha de atuação. Os meus filhos continuam a ir aos médicos, os meus filhos continuam a ir às urgências, quando é necessário, muito menos vezes do que seria antigamente, felizmente, não é? Bater aqui um bocadinho na madeira, porque efetivamente os vírus continuam por aí a circular. Mas temos efetivamente uma primeira linha de atuação que nos dá uma segurança a mim e ao pai, não é? Porque isto também não somos às vezes só nós mães aqui um bocadinho a orientar nisto, somos maioritariamente, e daqui a bocado vou falar um pouco nisso, mas efetivamente dá-nos uma segurança diferente na forma como tratamos de nós, como tratamos deles. A partir daí eu costumo dizer que eu primeiro vi os óleos a funcionar, depois quis perceber porque é que eles funcionavam. E então eu fui fazer uma formação como aromaterapeuta profissional, sou membro fundador do Instituto Português de Aromaterapia em Portugal, e desde aí nunca mais parei de fazer formações, e da mesma forma que gosto de aprender, gosto de estar aqui a partilhar, e daí estar aqui hoje para contar um bocadinho da minha história, mas sobretudo vos falar se calhar de um mundo que se calhar ainda é completamente estranho, mas que eu acho que cada vez é mais importante as pessoas saberem que isto existe. Isto existe, isto é o que a natureza tem para nos dar. Do terra significa precisamente isso, dádiva da terra, e de facto a natureza tem tanto para nos dar, e nós tão pouco sabemos deste mundo incrível, que é a aromaterapia. Então, um bocadinho para vos enquadrar este tema da aromaterapia, eu gosto sempre de falar do que é isto da saúde. E gosto precisamente de começar até pelo enquadramento que a própria Organização Mundial de Saúde nos diz do que é isto.
do que é ser saudável e do que é a saúde. E, efetivamente, por definição, ter saúde não é ausência de doença, não é assim que está definida esta noção de saúde. Efetivamente, saúde é considerado um bem-estar global que envolve aqui algumas esferas da nossa vida, seja o nosso bem-estar físico, mental, emocional, há quem lhe junte também espiritual, e efetivamente é isso que é considerado ter saúde, é este bem-estar global, não forçosamente não ter nenhuma doença, mas efetivamente ter este bem-estar global entre a nossa parte física, emocional, mental, tudo isto encontrar efetivamente aqui algum equilíbrio. Bem, enquadrando um bocadinho esta questão, eu gosto efetivamente que se perceba que o nosso corpo tem aqui esta tríade, ou seja, corpo, mente e coração. E eles estão de tal forma ligados, e eu também na aula, por vezes, na criança, valorizo muito esta questão, até porque às vezes vêm pessoas procurar olhos para questões de aprendizagem dos filhos, por exemplo, déficits de atenção, de concentração, e é importante nós, de facto, percebermos que sejam crianças, sejam adultos, o nosso bem-estar é, de facto, este complemento destas três áreas, ou seja, se eu mentalmente não estiver bem, eu se calhar ao nível físico, eu vou ver o meu corpo comprometido. Da mesma forma que se eu ao nível físico não estiver bem, se eu tiver com uma dor de cabeça, se eu tiver com uma dor de barriga, se calhar emocionalmente eu não me vou sentir tão bem, se calhar ao nível da forma como eu durmo nesse dia, como é que eu estou ao nível mental, também não vou estar da mesma forma. Se eu emocionalmente não estiver bem, ou seja, se eu estiver, por exemplo, nervosa com alguma questão, eu, por exemplo, se calhar posso sentir dores de estômago, se calhar posso ficar mais presa ao nível dos meus intestinos, ok? Posso ficar, por exemplo, com dores de cabeça, ou seja, esta tríade em termos de mente, corpo e coração está sempre interligada. Então é impossível, quer dizer, a medicina convencional acaba por fazer desta forma. Eu pensar numa forma de cura ou de tratamento que vá apenas à parte física. Porque efetivamente eu muitas vezes tenho também de ir à parte emocional que está por trás daquele sintoma físico que de repente está ali a manifestar. E daí o incrível que é eu hoje vos apresentar esta área da aromoterapia, porque eu de repente vou ter uma solução que me vai aqui atuar nestas diferentes partes, quer na mente, quer no corpo, quer no coração. Gosto sempre também, de facto, de percebermos que estamos com desafios muito específicos hoje. E eu ainda hoje colocava esta notícia, não é? E acho que basta abrir os jornais, não é? Para sermos confrontados com estas questões, que efetivamente nós estamos. Isto já é algo que não é novidade, mas efetivamente esta semana têm surgido vários estudos em que nós estamos efetivamente com uma incidência muito grande de bactérias multiresistentes nos nossos hospitais. E muitas destas bactérias multiresistentes, isto não é surpresa, pelo menos para mim não é. Eu própria já fiz uma resistência a um antibiótico há uns anos atrás, antes de conhecer a aromoterapia, eu fazia amigdalites com frequência e eu própria já fiz uma resistência a um antibiótico e tive de experimentar um outro. Eu não sei se alguém daí desse lado também já teve a mesma experiência, mas de facto nós sentimos de repente impotentes. Eu lembro-me que ainda há cerca de um mês também fui contatada por uma pessoa amiga que acompanhava uma pessoa de idade e que também estava a ter infecções urinárias recorrentes. E de repente a solução que a médica de família tinha para ela era efetivamente o antibiótico era sempre o mesmo e efetivamente a bactéria continuava lá. E isto tem de ser algo que nós efetivamente temos de falar. E é de facto uma preocupação. De alguma forma, nós não podemos voltar atrás e, de repente, evitar os antibióticos que já tomámos no passado, não é essa a questão. O ideal seria isso, era, antes de mais, nós termos consciência que os antibióticos são para ser utilizados quando efetivamente são necessários, não é? Ou seja, limitarmos aos momentos que efetivamente sejam necessários, daí eu ainda há pouco vos dizer que a minha primeira linha de atuação será sempre a aromoterapia, para que efetivamente, quando necessário, os antibióticos poderem atuar, seja comigo, seja com os meus filhos. Ok? Mas, infelizmente, muitas vezes, mesmo que a pessoa vá evitando essas mesmas tomas, efetivamente as bactérias cada vez estão mais resistentes aos antibióticos que nós neste momento temos no mercado. E se vocês efetivamente forem curiosos, eu sugiro àquelas pessoas que gostam mais de pesquisar, há um site com as principais publicações na área da saúde e da farmacologia, que é o PubMed, se quiserem depois partilho aí um bocadinho esse site, onde são feitos diferentes estudos nesta área, e efetivamente há uma série de estudos que evidenciam que a aromoterapia é efetivamente resistente, não, eficaz
mesmo perante estas bactérias multiresistentes. Há alguns óleos que eu até vos vou falar aqui deles hoje e que nós podemos ter no nosso dia a dia em casa, utilizando com os devidos cuidados. Também vos vou explicar um bocadinho como é que isso se faz e serem óleos efetivamente de qualidade, porque muitas vezes esta utilização depois implica a ingestão, implica que efetivamente sejam óleos puros e não propriamente os cheirinhos ou os aromas que vocês comprem no celeiro ou noutros espaços, mas que efetivamente a aromaterapia nos dá essas soluções. E dá-nos essas soluções porquê? Porque a natureza, ou os óleos essenciais, não criam resistência, não criam habituação. Porque o óleo essencial, por exemplo, extraído de uma determinada planta num dia, ao ser extraído dessa mesma planta ou de outra zona, por exemplo, de uma planta ali ao lado, já não vai ter exatamente as mesmas características, vai ter sempre ligeiras alterações moleculares. E daí, de facto, este mundo da aromaterapia, logo perante este grande desafio, que é a multirresistência das bactérias e a falta de resposta da nossa medicina convencional, nós se calhar vamos ter de andar um bocadinho para trás, não é? E perceber que forma é que a aromaterapia nos pode ajudar. Mas enquadrando também aqui um bocadinho esta parte dos desafios, efetivamente nós vivemos num mundo em que temos acesso a toda a informação e mais alguma. Nós rapidamente vamos ao Dr. Google e digo, dói-me a cabeça, dói-me a ponta do nariz, o que é que será que se passa, não é? E de repente somos ali bombardeados com informação. E supostamente nós deveríamos sentir ainda mais confiantes. Epá, eu agora tenho toda a informação aqui na ponta do meu dedo, eu consigo descobrir tudo aquilo que quero. Mas não é bem assim. Porque esta overdose de informação, aliada a um menor contacto com a natureza, vidas cada vez mais sedentárias, uma alimentação cada vez mais processada, tudo isto tem conduzido a que o nosso sistema imunitário cada vez tenha as suas defesas mais em baixo. E sem dúvida uma das coisas que eu vejo muito, e eu trabalho como psicóloga, trabalho muito com pais, trabalho muito com adultos, mas maioritariamente com adultos que são pais, eu vejo efetivamente que as famílias, que os pais estão cada vez mais inseguros. Inseguros na forma como tratam de si e dos seus, seja ao nível da educação, seja ao nível da saúde. Precisamente esta overdose de informação deixa-nos cada vez mais confusos sobre o que é certo e sobre o que é errado. Sobre em que altura é que devemos fazer a introdução de determinado alimento, se devemos falar mais alto, se devemos falar mais baixo, que postura é que devemos ter ao nível educacional. Temos os professores a dizer se isto é hiperatividade, se isto é déficit de atenção, e depois lemos alguma coisa e é de evitar as medicações para as crianças. Eu vejo os pais completamente perdidos. Eu, como mãe, também ainda há pouco dizia, às vezes, que aconteceu-me já, este ano por 2 vezes, devido a quedas, já tive de ir às urgências no hospital, às vezes, ou é o braço, ou é o queixo, ou é isto, ou aquilo, pronto, lá me calha de vez em quando ir às urgências. E efetivamente eu vejo pais com crianças muito pequenas e perdidos, sem saberem o que fazer com uma criança que está a chorar. Uma criança que fez febre pela primeira vez naquele dia, as pessoas vão para a porta das urgências perguntar o que é que eu faço. E as pessoas, efetivamente, com tanta informação que nós temos, efetivamente as pessoas sentem-se cada vez mais perdidas na forma como tratam de si e dos seus. E é nesse sentido que esta aula um bocadinho surge e esta minha missão, quase que eu vejo um bocadinho de voltar a trazer esta tranquilidade às famílias. E percebemos, se calhar, que nós, no fundo, sabemos que nós, se calhar, temos uma intuição de quando as coisas estão bem, de quando as coisas estão mal, que às vezes temos de entrar e voltar aqui um bocadinho ao nosso silêncio para que essa intuição também, de alguma forma, funcione. E que muitas vezes esse conhecimento vem dos nossos pais, vem dos nossos avós. E aquilo que eu há pouco estava a dizer, que foi numa pesquisa da internet que ouvi falar da Terra, e se calhar abre a internet e o Facebook e o Instagram e vejo publicações sobre óleos essenciais, a aromaterapia tem tudo menos de novo. Ok? Já há vestígios de utilização de óleos essenciais nos túmulos do Antigo Egito, na Grécia Antiga, e se calhar quando as pessoas me dizem eu não acredito que os óleos funcionem, eu começo a dizer quem é que aí desse lado nunca fez uma infusão com folhas de eucalipto? Isto é aromaterapia. Quem aí desse lado nunca tomou um chazinho com casca de limão porque tinha a garganta a arranhar? Isto é aromaterapia. Ah, então eu já ando a utilizar aromaterapia sem saber. Se calhar. Epá, mas isto habitualmente até funciona. Eu, pois funciona. É. Então, o que é isto então de um óleo essencial e da aromaterapia?
O óleo essencial é precisamente a componente aromática das plantas. Nesta imagem consegue-se ver muito bem, temos uma folha de hortelã-pimenta observada ao microscópio e nós vemos aqui pequenas bolsas. Estas bolsas são precisamente as glândulas que produzem o óleo essencial. As plantas são dos poucos seres vivos que não podem correr ou lutar contra os seus agentes invasores para se defenderem. Então, as plantas produzem precisamente estes óleos essenciais por questões de sobrevivência. Daí se chamar que são essenciais, são mesmo muito, muito importantes para a sobrevivência daquela planta. E estes óleos essenciais podem ser encontrados em diferentes partes da planta, podem ser na folha, não é? Nós aqui vimos com a folha que eu tocando assim nesta folha vou rebentar estas glândulas e daí libertar-se esse mesmo aroma. Mas, por exemplo, eu ainda há pouco mostrava-vos as cascas do limão num chá de limão. Se eu cortar a casca do limão muito finamente e dobrar a casca, sai precisamente um óleo e esse é o óleo essencial de limão. O óleo essencial, ou um óleo puro, é precisamente isso. É esse líquidozinho que sai, seja das plantas, seja das raízes, seja das folhas, seja das cascas, de diferentes partes da planta. Nesse sentido, conforme a parte da planta que nós estamos a falar, podem ser utilizadas diferentes formas de extração. Pode ser pela preensão a frio, pela destilação de vapor, mas basicamente é desta forma que se faz então a sua extração. Este é então o que é um óleo essencial, mas efetivamente vocês vão ver muita coisa à venda que não são óleos essenciais. Podem ter lá uma componente de óleo essencial, mas para ter um preço acessível para estar à venda, não é óleo essencial 100% puro. Porque eu, quando, por exemplo, pego num frasco de limão, eu sei que ali o que eu tenho são 35, 40 limões descascados finamente e colocadas ali esse mesmo óleo extraído, e é só isso que ali está. Inclusive, eu posso pegar no frasco de limão e se eu precisar de fazer uma marinada e não tiver limões em casa, por exemplo, filetes, de entrecosto, o que for, basta-me pingar umas gotinhas e aí uma ou duas com um bocadinho de água, porque eu sei que aqui a única coisa que tem é óleo essencial de limão. Daí a do Terra, pelo fato de ser das empresas, e aqui eu não pretendo que isto seja uma apresentação comercial, mas há aqui alguns aspectos que eu tenho a dizer. É a única empresa que efetivamente me dá garantias destes óleos poderem ser ingeridos, porque é a marca ao nível mundial que é sujeita ao maior número de testes de avaliação ao nível de qualidade. Ok? São de facto muito, muito rigorosos em termos da qualidade que eles têm para oferecer. Inclusive, nesta imagem aqui que temos em baixo, é para vocês verem que a do Terra é quase tipo a Adidas ou a Nike, que já tem às vezes produtos contrafeitos. Então, eu às vezes recebo mensagens de pessoas a dizer-me: eu vi que estão a vender óleos essenciais na Amazon, na AliExpress, e são mais baratos, não é melhor comprar lá? E eu digo assim: você compra Benuron, Brufen, na Amazon e AliExpress? É assim, eu compro muita coisa nesses sites, mas produtos que eu vou ingerir ou utilizar para questões da minha saúde, eu não compro lá. E vocês logo pelo rótulo vão ver o que é que depois vos aparece em casa. Eu não sei se a pessoa vai ingerir isto. Eu não ingeria nem utilizava com os meus filhos. Pronto, isto para vos dizer que efetivamente há aqui, é o fato de ser uma empresa bastante conhecida e de ter de apostar na qualidade, efetivamente às vezes pois arriscamos a ter estes processos, às vezes, de contrafação, se podemos assim dizer, e que a do Terra muito tem lutado contra isso, mas porque efetivamente é conhecida como sendo a marca com os óleos de melhor qualidade, os óleos mais puros e 100% naturais. Só uma dicasinha, vocês se virem óleos à venda e que digam que são biológicos, isso em termos da qualidade do óleo diz-me zero. Apenas me diz que as plantas das quais foi extraído aquele óleo foram plantas plantadas através da agricultura biológica, mas não me diz se naquele frasco só está 100% do óleo, que cuidados é que foram metidos nos processos de extração, se não tem ali nenhum excipiente alcoólico e assim, ok? E então não me dá efetivamente garantias de mais nada, só me diz que foi agricultura biológica. Daí a certificação mais completa é esta certificação que vocês aí veem, a CPTG, que é precisamente certificados para uso terapêutico e que só estes é que eu recomendo efetivamente para ingestão ou para utilizarem na pele, efetivamente estes são mais rigorosos. Só para dar cheirinho à casa, eu pessoalmente não uso nem incensos, nem outro tipo de aromas sintéticos, porque ao nível respiratório acaba por ter outras consequências e tendo meu filho essa sensibilidade, ainda mais cuidado eu tenho, não é? Mas respeito quem usa os perfumes ou de parfum. Eu pessoalmente passei a utilizar em termos de aromatização sempre aromas naturais e muitas vezes nós associamos a questão das alergias que cada vez têm vindo a aumentar mais e as pessoas às vezes surpreendem-se porque
mas agora só uma partilha sem querer fugir muito ao tema, mas acho que já todos tiveram a sensação, por exemplo, de entrar num shopping e entrar em algumas lojas de roupa, e que estão com aromas sintéticos fortíssimos. Eu às vezes vejo pessoas a passear com carrinhos de bebés, com crianças pequenas, e eu penso, como é que isto é possível? Os aromas fortes que nós inalamos dentro, às vezes, de shoppings e de lojas. E as pessoas às vezes não têm muito esta noção daquilo a que estamos a ser sujeitos e de que forma. Pronto, mas isso era um outro assunto e o impacto que isto pode ter ao nível mesmo dos nossos disruptores hormonais e tudo. Tudo isto tem um impacto nas nossas tiroides, nas nossas adrenais, pronto, mas é outro tema. Fica por outra aula, pronto. Dizer-vos o quê? Dizer-vos que também nesta busca da pureza dos óleos, eu que usava óleos essenciais nacionais, não é? De produção nacional, eu comecei a perceber que efetivamente a zona do mundo de onde aquele óleo era extraído era efetivamente importante para a qualidade daquele óleo. Então, se eu queria, por exemplo, ter um óleo com determinadas propriedades antissépticas, como por exemplo a melaleuca ou o tea tree, é interessante ser extraído de uma árvore que cresça junto às zonas pantanosas, ali com lodos, com agentes invasores, precisamente para a planta ter as suas melhores propriedades, a árvore ter aquelas propriedades que eu depois vou procurar num determinado óleo essencial. O lavanda também terá de ser numa zona assim um bocadinho mais agreste em termos de temperaturas assim um bocadinho também mais frias do que propriamente o nosso clima português, precisamente para a planta ter aquelas propriedades que depois eu vou procurar encontrar naquele mesmo óleo essencial. E então a do Terra tem efetivamente essa preocupação de ir buscar em todo o mundo os óleos com as melhores propriedades terapêuticas. De que forma é que então os óleos essenciais podem ser utilizados? Os óleos essenciais podem ser utilizados das três formas, sendo que internamente só recomendo que o façam com óleos certificados para esse mesmo fim, os tais óleos com certificação CPTG. Dizer-vos que a forma de ingestão não é a forma mais comum que nós utilizamos na aromoterapia, nós utilizamos a via interna à ingestão, sobretudo mais em casos, por exemplo, de doenças crónicas, por exemplo, para processos de detox, de perda de peso, aí poderá fazer algum sentido, mas, por exemplo, para questões respiratórias, para questões emocionais, vamos sempre recorrer mais à via tópica e aromática. A via tópica é então a aplicação na pele, geralmente nós diluímos sempre os óleos têm de ser diluídos conforme a idade, mas depois isso também é tudo devidamente explicado para quem depois tiver mais curiosidade, porque depois nós temos umas tabelas em que vamos vendo também por idade uma gota para quanto, para quantas gotas de óleo carregador, é assim que nós chamamos a gordura onde nós vamos diluir o nosso óleo. Por exemplo, temos aqui óleo de coco, mas eu posso, por exemplo, diluir uma gota de lavanda, por exemplo, em algumas gotas de azeite para fazer uma massagem, ou até num óleo neutro, ou num creme neutro, por exemplo, num creme Nivea, para fazer uma massagem no corpo, então com algumas gotas de lavanda. Termos sempre esta preocupação, tratando-se de óleos puros, de fazer sempre a respectiva diluição. Mas de facto a via mais comum e mais frequente então de utilizar os óleos essenciais é a via aromática. Nós aqui temos duas formas de difusão dos óleos essenciais, temos a difusão ativa e passiva. A ativa é então através de um difusor, nós aqui no difusor falamos de um difusor, neste caso chama-se um difusor ultrassónico, isto porquê? Porque tem de ser um difusor, nós não podemos ter. Ainda sou daquele tempo, pôr um queimador com uma velinha em baixo e ter ali o óleo a ser libertado, não é? Isto, os óleos, efetivamente, se forem aquecidos, perdem as propriedades e por isso o difusor ultrassónico funciona por agitação das partículas e depois forma uma pequena neblina que projeta então as gotas de óleos essenciais no ar. É sem dúvida a forma mais segura para utilizar para questões respiratórias. Para as gripes, para as viroses, deve ser através desta forma de difusão. Uma forma assim um bocadinho mais simples é, por exemplo, eu no meu pôr, por exemplo, o bidé na casa de banho com água quente e pingar-lhe algumas gotas e ficar ali a evaporar, mas não é tão eficaz, nem aguenta tanto tempo como tendo mesmo assim um difusor a projetar as tais gotículas, mas a sensação é mais ou menos a mesma. Também posso pingar algumas gotas na base do meu duche e depois, conforme eu estou a tomar um banho quente, tenho ali a minha sauna particular, em que estou ali a cheirar um eucalipto, por exemplo, uma hortelã-pimenta, assim, óleos, conforme o meu objetivo. Ou, por exemplo, se for à noite, posso pingar umas gotas de lavanda e então ali a água quente a bater nos óleos essenciais vai de facto me permitir fazer ali a inalação. Se for uma questão mais emocional,
eu muitas vezes gosto de fazer como aparece aqui nesta imagem, que é precisamente a inalação em conchinha, em que eu pingo uma gota na palma das minhas mãos, faço uma conchinha e depois estou ali a fazer algumas inalações conscientes, inalando ali pelo nariz e efetivamente o meu sistema olfativo está ligado ao meu sistema límbico, assim agora aqui assim uns palavrões, mas o meu sistema límbico é o sistema que gera as minhas emoções. E então, ao contrário do que eu possa pensar, por exemplo, numa crise de ansiedade, também pode ser eficaz eu tomar, por exemplo, uma gota de lavanda, se for um óleo certificado para uso terapêutico, posso ingerir a lavanda, mas é, por exemplo, muito mais eficaz eu inalar essa mesma gota de lavanda. Porquê? Porque precisamente o meu sistema olfativo vai diretamente ao sistema límbico e é mais eficaz do que eu fazer a ingestão. Por isso eu até posso complementar das duas formas, por exemplo, antes de dormir, tomar um chazinho com lavanda e depois, por exemplo, aplicar óleo de lavanda diluído na planta dos pés, fazer uma massagem relaxante ou pingar uma gota na almofada para poder ir cheirando ao longo da noite. E tenho a certeza que vai ter todo o impacto na vossa qualidade de sono. Ok? Isto para sabermos que existem estas três formas. Para vos falar assim dos principais óleos a ter em casa, efetivamente existe assim uma combinação que nós já consideramos a combinação perfeita, que é o top 10 dos óleos mais utilizados no dia a dia, e este mesmo top 10 nós também falamos como se fosse um kit de farmácia. Isto porque às vezes as pessoas dizem, mas eu quero começar, por que óleos é que eu devo começar? Recomenda-me um óleo para uma situação ou para outra. Eu gosto muito pouco de falar de um óleo para uma solução, porque, por exemplo, se uma pessoa tiver uma dor de dentes e me disser assim, olha, tens algum óleo que funcione para a dor de dentes? Eu vou-lhe, por exemplo, falar do On Guard. E a pessoa pergunta-me, olha, quanto é que isso custa? E eu digo, tão caro para uma dor de dentes, um óleo assim. Só que aquele óleo não é só para a dor de dentes. Von Guard é um óleo incrível para sistema imunitário, para dores de garganta, para uma série de áreas, sobretudo esta parte das viroses, não é? Das amigdalites, de uma gripe que a pessoa possa ter, evitar a propagação de vírus entre uns e outros. É a mistura dos quatro ladrões, que em caso de pandemia foi um dos óleos que esgotou ao nível mundial, só para vocês terem ideia. Na altura, a do Terra, em termos de responsabilidade social, enviou kits e kits de óleo de On-Guard para a China, quando começou a última pandemia que nós enfrentámos, que efetivamente esta mistura é incrível. Isto só para vos dar um exemplo, o mesmo com a melaleuca, não é? Se a pessoa dizer, olha, tenho um herpes, que óleo é que se utiliza? Se calhar é a melaleuca. Quanto é que custa? E é só para o herpes e custa isso. Sim, mas uma gota de tea tree vai-vos dar para candidíase, para otites, para piolhos, para micoses, para aftas, para o acne dos vossos filhos, para dor de ouvidos, para dor de garganta, para soltar a expectoração. Um óleo, dá para isso tudo, sim. Isto para vos dizer que efetivamente eu não vos posso só dizer, olha, comprei este óleo, compra outro. Eu acho que é terem uma caixa, uma combinação daquilo que poderá fazer sentido para a vossa família, sem dúvida para mim é o que acaba por ser mais eficaz. E então, efetivamente, temos aqui aqueles 10 óleos que são os considerados os óleos base, em que temos uma base do equilíbrio, para quando está tudo bem para usar diariamente, que é o limão, a lavanda e o peppermint. Temos aqui alguns óleos que vão funcionar aqui como os tais antibióticos, anti-inflamatórios, hum, antimicrobianos, temos aqui precisamente essa utilização, e depois temos aqui as misturas específicas da Doterra para atuar em cada uma das áreas. Ok? Muito rapidamente dizer-vos que estes três são aqueles óleos mais comuns que nós utilizamos diariamente. Ok? O limão é de fato incrível, eu costumo dizer que o limão é a limpeza um bocadinho de tudo. Seja limpeza interna, não é? E aqui vai ser incrível para intestinos presos, para quem tenha aqui alguma lentidão no trânsito intestinal, é um óleo incrível para a parte de desintoxicar. Se pesquisarem mais uma vez, tudo isto que eu estou a dizer, isto há estudos que evidenciam isto. O limoneno, que é um dos principais compostos do óleo de limão, é um excelente preventivo vou utilizar esta expressão, peço desculpa, mas temos lá as coisas pelos nomes, do cancro da mama. E nós temos de ter capacidade de dizer isto. O limão é um excelente preventivo do cancro da mama. Devíamos diariamente fazer a ingestão precisamente do limão. Há aqui outro óleo que eu também vou falar das situações oncológicas no geral, que nós falamos que é o nosso seguro de vida, mas o limão, em particular de cancro da mama, há efetivamente muitos estudos que evidenciam isto.
E então o limão precisamente ajuda a isto, para nos limpar por dentro, mas também para limpar ao nível emocional. É um óleo que pode ser utilizado no difusor, precisamente para nos trazer alegria e boa disposição. É também muito eficaz em caso, por exemplo, de constipações, nariz entupidos, vai ajudar aqui um bocadinho a purificar o ar. Depois temos a lavanda. A lavanda, se calhar já todos ouviram falar, se calhar é dos aromas mais conhecidos em todo o mundo, para ajudar a relaxar, a acalmar, a dormir melhor, mas também é muito conhecido para questões de pele, eczemas, peles atópicas, para melhorar o colagênio da nossa pele, juntando umas gotas no nosso creme de rosto diário, para queimaduras, é de fato incrível. Curioso que o lavanda é também antihistamínico, e daí que combinado, por exemplo, com a nossa mistura respiratória, ou por exemplo, com o nosso peppermint, é muito bom para quem tenha questões alérgicas respiratórias. Depois temos então aqui o nosso peppermint. O nosso peppermint é um óleo que nos acorda de alguma maneira, é um óleo excelente para o foco, para a concentração, muito bom para quem tem filhos que não gostam muito de fazer os trabalhos de casa, é o óleo certo para vocês porem aí no difusor, juntamente aqui com o nosso querido limão, para trazer alegria e boa disposição, porque o peppermint vai ajudar a criança ou o adulto que precisa ali de mais foco e concentração a ter energia e motivação para trabalhar. É também um óleo que muitas pessoas dão-nos o feedback, por exemplo, às vezes com uma amostrinha só para experimentar, como é logo eficaz nas dores de cabeça. Muito bom também para enjoos, nas viagens, sendo inalado. É de facto um óleo incrível que seja para questões digestivas ou respiratórias. No entanto, este óleo só deve ser utilizado a partir dos 5 anos. Daí que eu diga que vocês com estes 3 óleos já ficam aqui com uma combinação incrível de utilizações, mas quando nós temos crianças mais pequenas ou situações de saúde mais específicas no nosso dia a dia, estes é para usar no dia a dia, mas de fato vale a pena termos outros também nesta nossa caixinha de primeiros socorros. Temos então o nosso tea tree ou melaleuca, que é o tal canivete suíço, que era logo aquele óleo que eu vos estava a dizer que dá para tudo, desde a ponta do dedo do pé até aos piolhos na cabeça, dá um bocadinho para tudo, para o tal-acne, para as dores de ouvidos, otites, conjuntivites também, com os devidos cuidados, soltar, expectoração. É um óleo de facto muito, muito incrível. Candidíases, princípios de infecção urinária, é um óleo que este tem interférias, é mesmo um primeiro socorro, é um óleo de facto muito, muito, muito versátil. Mas eu costumo dizer que nós, da mesma maneira que nem sempre resolvemos tudo com o Benuron, às vezes o titri pode não bastar. E nós muitas vezes, para além deste anti-inflamatório, temos de ir ao nosso antibiótico natural, que é o nosso orégano. Era precisamente este óleo que eu vos dizia que há estudos que evidenciam como ele sendo eficaz em bactérias hospitalares multiresistentes. É um óleo incrível, um óleo muito interessante até para questões de pele, inclusive eu vou-vos mostrar só aqui uma imagem de como eu utilizei para uma questão muito específica, mas, por exemplo, para gripes mais persistentes, para uma infecção urinária mais persistente, nós muitas vezes temos de ir precisamente à ingestão do orégano. No entanto, este orégano não pode ser ingerido assim de forma tranquila, pondo umas gotas assim na boca, porque ele é um óleo muito forte e daí que a sua ingestão tem de ser feita, por exemplo, ou no miolo de pão, nós colocarmos uma gota e envolver essa mesma gota para fazer a ingestão, ou com alguma comida, ou então nós temos umas cápsulas em gelatina vegetal, onde nós colocamos as gotas dentro e fazemos a ingestão deste orégano, mas é tomado como se fosse um antibiótico. O mesmo, por exemplo, em relação aos herpes. Vocês podem, ainda há pouco eu vos dizia que o titri eu posso aplicar com uma cotonete ou no herpes e queimar o herpes com o titri, mas se for um herpes que eu quero que passe mais depressa, que está assim com um aspecto um bocadinho esquisito, eu vou lá com o orégano e eu sei que ele de um dia para o outro vai mesmo queimar, porque este é um óleo efetivamente muito forte. Para vos comprovar exatamente isso, eu gosto sempre de vos dar aqui o testemunho de uma verruga que eu tinha e que podem ver que numa utilização que eu fui fazendo durante 15 dias, a aplicar o orégano de manhã e à noite com uma cotonete, eu consegui queimar a verruga. Isto foi no 21 de março, isto foi no dia 2 de abril, e eu posso dizer que no dia 2 de abril, quando a verruga caiu, eu entrei em pânico. Ai meu Deus, eu vou ficar aqui com uma cicatriz ainda maior do que eu tinha, o que é isto? Porque o dermatologista já me tinha dito que não me queimava, porque eu iria ficar com uma marca e era um bocadinho perigoso. E eu pensei logo, o que é que eu fui aqui fazer? Isto, comecei logo a aplicar lavanda e frankincense, que são os óleos então excelentes para a regeneração celular, e o que é certo é que hoje não tenho marca absolutamente nenhuma da verruga que eu ali tinha. Eu, entretanto, também vos quero depois mostrar as imagens dessa mancha que vocês aí veem, mas que ela, entretanto, está praticamente desaparecida.
Pronto, também graças ao frankincenso, à lavanda aqui no rosto, ela vai acabar por desaparecer. Estou à espera que ela desapareça de todo para mostrar-vos aqui um bom antes e depois. Isto das manchas também é a desgraça, acho que muita gente que está aí desse lado. Mas para vos dizer efetivamente a potência do orégano, sempre com cotonete e aplicado única e exclusivamente na verruga, porque vai mesmo queimar, ok? Depois aqui então para concluir, os 4 outros óleos. Temos aqui a mistura respiratória, a mistura que me fez apaixonar pelos óleos essenciais, rinites, sinusites, asma, tudo isto é o óleo dos salva-casamentos, como nós às vezes dizemos, para quê? Para maridos que ressonam, porque nós não ressonamos, só respiramos alto, não é? Então pomos umas gotinhas do Air no difusor à noite e isto de facto para questões respiratórias é incrível. E depois aqui o nosso querido On Guard, a tal mistura dos 4 ladrões, a nossa mistura antibacteriana, antiviral, para as viroses, para as gripes que estão aí a passarem, podemos preparar um mel com On Guard, precisamente para reforço do sistema imunitário, preparar aqui ou ter sempre um rolãozinho ao aplicar no pescoço dos nossos filhos de uma forma preventiva, para, como eu costumo dizer, se desviarem dos bicharocos que andam por aí, ok? É de facto o nosso escudo protetor, sobretudo para vírus que acabam por andar a circular. Depois temos aqui a nossa mistura das festas, e a nossa mistura das festas é porque nós dizemos que é para tomar antes das festas, durante as festas, para comer mais qualquer coisinha, e sobretudo no dia a seguir às festas, que às vezes no dia a seguir também ainda continuamos assim um bocadinho, às vezes ou com alguma azia ou com alguma má disposição, e este de facto é o óleo segredo. É também muito interessante para prisões de ventre, para diarreias, para viroses, para barrigas inchadas, seja para azia, podem utilizar para todos estes fins. E depois temos a mistura para a parte óssea muscular, o nosso DIP-1, em que há relatos também, seja para dores, por exemplo, fibromialgias, outras doenças inflamatórias, ou para a recuperação de alguma questão que vocês tenham, uma batidela, uma pancada, uma inflamação que vocês tenham, seja ao nível muscular, seja ao nível ósseo, para as dores. É de facto um óleo incrível. Este aqui tem de ser um bocadinho mais diluído, geralmente nós fazemos uma gota para 5 gotas do tal azeite, óleo de coco, ou então uma gotinha assim para uma noz de creme Nivea ou de outra loção que vocês usem para massagem, mas tenho a certeza que vai ser o óleo favorito dos vossos maridos. Os outros eles não querem saber, está no difusor, é bom, mas este eles vão gostar, certeza. Pois digam-me se não é verdade. Este óleo só é para usar efetivamente topicamente, é só mesmo para esse fim, e já é um fim muito importante, que é precisamente para as dores, não é para usar nem para a ingestão, nem para o difusor. Ok? Então, eu, entretanto, estava-me aqui não estava aqui a ir tanto ao chat, mas entretanto já vou ver aqui os vossos feedbacks, que acho que estão a ser simpáticos. Obrigada. Para terminar, então, depois destes todos, fica-nos a faltar um. E fica a faltar aquele óleo que efetivamente é mais incrível nas nossas casas, que é o rei dos óleos, é o frankincense. Ainda no mês passado tivemos o Dia dos Reis, não é? E temos aqui as prendas do Menino Jesus, em que temos o ouro, incenso e mirra. E nós temos um médico chinês que dá precisamente suporte terapêutico também à nossa equipa, que é o Dr. Wang, e que fala muito nisto. Ou seja, de não ter sido por acaso que estas foram as prendas dadas. O frankincense, precisamente, é o nosso protetor interno. A mirra é um forte protetor também de questões da nossa pele, um protetor, se calhar, mais externo. E ele fala-nos muito da importância de uma tradição que nós temos vindo a esquecer, que é usar o ouro. Portanto, que ele dizia, nós nas crianças pequenas antigamente usávamos uma pulseirinha em ouro e um colar em ouro, então ele insiste sempre, quando tem as aulas dele, nos dizer usem peças em ouro, não é dourado, é em ouro, ok? E então isto são os nossos escudos de proteção, é o ouro, incenso e mirra. E então este incenso para que é que serve? Serve precisamente para ajudar o nosso corpo a produzir células saudáveis. É um fortíssimo regenerador celular. Nós todos os dias produzimos células e nós precisamos dar instruções ao nosso corpo para que as células que ele produz sejam células de qualidade. Então este é um óleo que, de alguma forma, para além dos outros todos que eu vos falei até aqui, que tratam do sintoma, este vai à causa. Este vai ao dizer ao nosso corpo para ele não voltar a manifestar aquela mesma doença. Então eu, por exemplo, se tiver uma diarreia esporádica, eu se calhar uso só o Zengest. Mas se eu tiver, por exemplo, um cólon irritável,
ou uma colite, ou uma doença de Crohn, eu se calhar vou ter que combinar o Zengesta, a mistura digestiva, com o meu frankincense, precisamente porque é uma doença crónica e eu quero que a doença, de alguma forma, se comece cada vez a me manifestar com menos frequência. Ok? É um óleo também muito importante para reforço do sistema imunitário, seja de adultos, seja para crianças, e daí poder também ser ingerido. E nós utilizamos como seguro de vida, para além do limão, sempre uma gota de frankincense diária, precisamente para proteção das nossas células. É um óleo excelente para rugas, cicatrizes, para as tais manchas da pele. É este então aqui o meu segredo. Ok? Dizer-vos então que todos estes óleos, todas esta caixa, ou nesta caixinha de óleos, cada óleo tem a sua função, seja o pingo de nariz, a dor de cabeça, ah, as questões digestivas, as questões do sono. Isto depois torna-se muito simples e muito fácil. Se quiserem, podem aí fazer um print screen para se lembrarem para que é que serve cada um, mas essa eu costumo dizer que é a grande magia de vocês comprarem os óleos no sítio certo ou à pessoa certa. É depois de vocês receberem cada óleo, vocês saberem que não serve só para uma coisa, que aquele mesmo óleo vai-vos servir para tantas e tantas coisas. Inclusive óleos que nós pensamos que são só para questões físicas, vamos ver que também vão ajudar para questões emocionais. Por exemplo, o titiri ou melaleuca, que por exemplo é um óleo antifúngico, não é? Das tais árvores ali das zonas pantanosas, é por exemplo um óleo excelente para nos ajudar a colocar limites. Então não é só limites aos vírus, é também limites às vezes àquelas pessoas que não nos fazem assim tão bem. É um óleo que nos ajuda a dizer que não. Ok? Por exemplo, o lavanda é um óleo que nos ajuda a dormir, a relaxar, mas também a comunicar, a dizer aquilo que nos vai no coração. Também é curioso, não é? Ou, por exemplo, se temos uma questão mais respiratória, também geralmente nós associamos os pulmões a questões também mais associadas à tristeza. O Zen Gesto ajuda-nos, por exemplo, à digestão, mas também a digerir raivas e desafios. Então isto é curioso, como o mesmo óleo que nos vai ajudar ao nível do corpo físico, vai-nos também ajudar ao nível emocional. E uma coisa está relacionada com a outra, como vimos naquele meu slide inicial. Dizer depois que eles podem então ser combinados, seja um óleo sozinho, seja combinado de forma estratégica, por exemplo, no difusor, conforme o fim que eu quero, posso usar um, dois, três, quatro óleos com a combinação que eu mais gosto e que mais me agrada, pois isso também é curioso às vezes mandarem mensagens a dizer, olha, não gosto tanto deste óleo, olha, gosto mais deste, porque isso também tem um significado ao nível emocional, essa depois é um bocadinho a minha área de investigação, é perceber a tal parte da psicoaromoterapia, porque é que eu me sinto atraído por um aroma e não tanto por outro, isso tudo tem significado, não é? E então vocês, conforme vão precisando ou vos agradando, vão usando estas combinações no difusor. Ok? Também para as crianças eu depois posso preparar roll-ons para diferentes fins, fazendo combinações conforme as necessidades, seja para questões de febres, dores de barriga, dores de sono, dores de ouvidos, eu vou combinar então os óleos conforme a criança possa estar a precisar. Ou então, por exemplo, aquilo que as nossas mães e avós faziam, os nossos ditos xaropes de cenoura, então passar a transformá-los nos nossos xaropes de óleos essenciais. É que então, por exemplo, em 5, 6 colheres de mel, eu vou juntando aqui algumas gotas de óleo essencial. Sempre aqui o limão ajuda aqui a cortar um bocadinho os sabores, às vezes um bocadinho fortes, do On Guard e do Tea Tree, okay? Que são aqueles mais específicos aqui para funcionarem como anti-inflamatórios. Ok? Então eu junto aqui algumas gotas com o meu mel e depois vou dando pequenas colherzinhas ao longo do dia. E perguntam vocês, mas não é melhor descascar o limão e continuar a tomar o chá com as cascas de limão? Estamos a falar da casca. Efetivamente, eu sou muito apologista do descascar mais e desembrulhar menos, mas a casca, por exemplo, do limão é das zonas que mais poluição tem, mais produtos fitofarmacêuticos às vezes apanham, os adubos e as coisas que se colocam, não é? A poluição das estradas, e efetivamente é na casca que está concentrado a maioria destas substâncias. Então, efetivamente, este formato frasquinho é efetivamente muito mais seguro em termos de qualidade, em particular se eu quiser fazer a ingestão. Por isso, efetivamente, há aqui algumas adaptações à dinâmica da forma como as nossas avós tratavam de nós. É uma forma moderna de usar o conhecimento ancestral. É assim que eu vejo a aromoterapia. Ok? Então, efetivamente, é um mundo incrível, seja então para dormir melhor, seja estes óleos podem também ser utilizados em receitas, e depois aí há também partilhas incríveis, podem ser utilizadas nos nossos animais, e sei que em breve, ainda este mês, vai haver uma aula sobre óleos essenciais
animais e os cães, por isso não sei ou não se vai ser exclusiva para membros da nossa equipa ou se vai ser aberta a toda a gente, mas desperto já em vocês essa curiosidade, seja para cuidados de rosto e da pele, seja para as limpezas no nosso dia-a-dia, para ajudar os nossos filhos ao nível da tal aprendizagem ou questões emocionais, portistas, ainda na semana passada, acho que todos acompanharam, se não acompanharam, perderam um momento incrível, que foi o Mundial de Handball. A equipa, por acaso, não foi a portuguesa, foi a Alemanha. No intervalo, o meu filho chamou-me logo a inalarem óleos essenciais nos time-outs. Eu sou fã de handball, pronto, fui jogadora federada. A equipa da Alemanha estava a inalar óleos essenciais no time-out. Eu ainda vou ver se volto atrás e se faço um print para mostrar isto. Os desportistas, o Palmeiras é patrocinado pela Doterra. Há imensos desportistas, efetivamente, a utilizar os óleos essenciais para a resistência física. Ok? E sobretudo também muito para questões emocionais. E perguntam vocês, então, mas isto tudo, então, quanto é que custa cada frasquinho? Eu gosto sempre de fazer a pergunta ao contrário, quanto é que está a custar não ter os óleos? Seja de tempo, seja de qualidade de saúde, qualidade de vida, para além de financeiramente, eu mensalmente eu gastava muito dinheiro em medicação com o meu filho, tal medicação profilática. Eu poupei dinheiro com os óleos essenciais. Ok? Mas, independentemente disso, quanto é que está a custar neste momento não ter os óleos essenciais? Seja em termos de insegurança, seja idas às urgências, telefonemas para o pediatra, o quanto perdidos às vezes estamos, seja com questões físicas com os nossos filhos, seja com questões emocionais nossas, com questões particulares que possamos estar a enfrentar. Mas para vocês terem então a ideia dos preços, efetivamente este kit que eu vos apresentei, ele existe em dois formatos. Existe no formato 15 mililitros, em que cada frasco tem cerca de 250 gotas. Este acaba por ser a solução mais agradável, eu acabo sempre por dizer isto, porque vocês aqui têm de oferta um difusor, têm um livro de apresentação dos óleos e têm, sobretudo, a quantidade maior dos óleos. Dizer-vos que habitualmente quando vocês vão a uma loja que possa vender óleos essenciais, os frascos geralmente são vendidos na quantidade de 10 mililitros. A do Terra tem dois formatos, tem ou o formato 5 mililitros no formato kit, ou então o formato 15 mililitros, que é então o formato que pode ser avulso, ou então no formato kit, ok? Mas mostrar-vos que existem outras combinações de kits. Existe este top 10 então, destes 10 óleos essenciais que eu vos mostrei, no formato 5 mililitros, em que fica pelo valor 186,36, e depois existe um kit com outra combinação de óleos, mas que também traz aqui o difusor e traz o óleo de coco, e aqui há alguns óleos ligeiramente diferentes, também no valor de 195,86. Esta parte comercial, eu acho que é sempre muito mais interessante vocês falarem com a pessoa que vos convidou, se tiverem curiosidade, mas sobretudo vos dizer que, tendo curiosidade, experimentem. Deixem a aromoterapia começar a atuar nas vossas casas e para que um dia digam que houve uma vida antes de conhecer os óleos essenciais e depois de conhecerem os óleos essenciais. Sem dúvida que isto é uma atitude preventiva para o que está para aí a vir, não é? Em termos das bactérias, das viroses, e daí a importância de às vezes voltarmos aqui um bocadinho atrás. E se calhar é no passado que está a solução. Às vezes nós procuramos tanta inovação, mas também sabermos que este voltar atrás, quer para tratar, quer para prevenir, se calhar a aromaterapia tem efetivamente esta solução. Dizer-vos que ao adquirir estes óleos, vocês tornam-se membros desta nossa comunidade de utilizadores de óleos essenciais, e eu costumo dizer que isso é o maior valor, claro que cada frasco faz a sua magia, mas a magia está também no amanhã, no dia a seguir, no dia em que vos chegam os frascos a casa e que vocês querem saber como utilizar esses mesmos óleos essenciais. E efetivamente, se eu comprar numa loja, eu fico lá com o óleo, não sei muito bem a qualidade que ele tem, mas depois também muitas vezes não sei como utilizar. E esse é de facto o segredo de vocês serem devidamente acompanhados para poderem utilizar a aromaterapia no vosso dia a dia. Okay? Ao tornarem-se membros desta comunidade, podemos assim dizer, vocês só têm a ganhar, não têm nada a perder, não têm qualquer obrigação de compra, têm sobretudo a possibilidade, se vocês quiserem voltar a fazer compras, de passar a comprar sempre com 25% de desconto em relação ao preço de venda ao público, o preço oficial da Doterra. Para além disso, todos os meses há óleos de ofertas, que é sempre uma parte boa, ficamos todos entusiasmados. Agora, até ao dia 15, temos uma meta power de oferta para quem fizer encomenda, e estamos todos aqui entusiasmados também para conhecer esse produto. Há óleos com desconto, também todos os meses para quem já é membro. Temos saldos, que são os nossos bogos, acumulamos pontos, pronto. E depois é um mundo, depois vão ficar a saber melhor. Sobretudo perceberem porque é que é
importante inscreverem-se com as pessoas certas, porque é importante efetivamente vocês inscreverem-se em pessoas que vos possam dar apoio. E eu costumo dizer, não é por nada, mas nós somos a melhor equipa que existe ao nível europeu, já nem digo nacional, digo europeu, porque efetivamente nós estamos sempre preocupados em ter um acompanhamento contínuo. Eu costumo dizer que isto é tipo linha de saúde 24. Eu sei que algumas pessoas estão aqui de várias equipas, uns funcionam pelo Facebook, outras pelo WhatsApp, mas vocês têm sempre uma resposta. Não diga qualquer hora do dia, mas é quase a qualquer hora do dia em que as pessoas perguntam dor de ouvidos, caiu com a cabeça, tenho isto no dedo, estou com tosse, criança de 2 anos com tosse, expectoração, tosse seca, e nós temos sempre ali uma resposta. Ok? E isso eu costumo dizer que é o maior valor que vocês daqui podem ver. Eu tenho só aqui alguns testemunhos só para vocês verem como é que funciona o nosso grupo de apoio. Ando rouca, só tenho o kit de família, não tenho agora cápsulas vegetais, o que fazer? Vejam que a pessoa perguntou às 10h01, às 10h08 já tem uma resposta, que até foi a sugestão do tal mel, para ir começando a tomar aos pouquinhos e também massajar por fora com OnGuard diluído. Aqui também inflamação de garganta, mas em período de amamentação, e também aqui há algumas sugestões também, como podem ver, aqui pronto, 20 minutos depois, mas há logo uma resposta, ok? Fogo, se eu soubesse já tinha pedido, vocês são demais, isto não tem preço, aqui também a dizer que neste grupo há sempre uma solução, um conselho, às vezes o põe gelo, tira gelo, com vómitos, o que é que eu posso fazer? Às vezes vem um conselho, uma partilha, e isto é muitas vezes aquilo que nos faz falta, é ter alguém de repente a quem nós podemos pedir um conselho, pedir uma ajuda, e às vezes até para nos dizer é melhor ser visto por um médico. Às vezes até para nos dizer isto, nós estamos na dúvida, vamos, não vamos, temos ali uma primeira linha de atuação, mas depois também perceber o que é que se poderá ou não estar a passar. Dizer que, para além disso, existe uma oferta especial que eu tenho também para vos apresentar, que é assim uma novidade fresquinha, fresquinha, fresquinha. Nós em equipa lançámos um curso de aromaterapia que está à venda, ok? Ele está sobre o preço, vocês daqui a bocado aqui até vão ver, pelo valor de 175 euros, e este curso é totalmente gratuito para quem se inscrever connosco neste mês, ok? Está assim em período de lançamento, fresquinho, fresquinho, mas eu vou-vos só mostrar assim por alto algumas das suas principais aulas. Dizer que, por exemplo, ainda ontem houve uma aula sobre a utilização dos óleos essenciais na menopausa e que muitas pessoas pediram-nos a gravação. A gravação dessa aula está aqui exclusiva para quem efetivamente ainda não é membro e que se quer inscrever connosco, vai também ter acesso a todas estas aulas, seja para conhecer os óleos utilizados mais com as crianças, para controle de peso, para a parte mais emocional, para melhorar o sono. Tem aqui já uma série de aulas, são quase 9 horas de aulas para vocês poderem ir assistindo eu penso que têm direito a 3 meses de acesso aqui a estas 9 lições para poderem ir assistindo. Cada aula tem também um documento de apoio que vocês podem também fazer download e fica para vocês de forma vitalícia. Como podem ver, este curso tem um valor de 175 euros, mas aqui é da oferta na aquisição de um kit destes que eu aqui possa ter apresentado, ou uma combinação de óleos no valor superior a 100 PVs, que depois também quem vos convidou pode explicar isto melhor. Isto para vos dizer que são assim ofertas incríveis, não são só os óleos que fazem magia, depois estaremos cá também para vos dar a mão e sobretudo para vos ajudar a conhecer este mundo incrível. Eu chamo sempre o mundo incrível, que é o dos óleos essenciais. Agradecer a vossa presença, o vosso contributo, deixar também aqui os meus contactos, se às vezes também me quiserem seguir. O meu Instagram é o Ana Júlio Psicologia com Aroma, ando por aí no Instagram. Eu fiquei sem o meu Facebook e daí eu pude começar sempre a partilhar, se às vezes me quisessem seguir, porque eu perdi os meus seguidores todos, fiquei sem a minha página de Facebook, tive que começar tudo novo, por isso também se às vezes quiserem seguir ou partilhar, também vos agradeço. Okay? Mas sobretudo falem com a pessoa que nos convidou também para saberem mais e estou sempre à disposição, acho que já quem começou a ouvir estas aulas, se calhar já não é a primeira vez, estou sempre à distância de uma mensagem, naquilo que precisarem, estou aqui para apoiar todos os que estamos presentes. Esse também é um dos segredos da nossa equipa, é que estamos cá sempre disponíveis para nos ajudar-nos. Isso, sobretudo, quando são também situações mais específicas, mais complexas, seja comigo, seja muitas vezes enviando para o Dr. Wang, que às vezes pede mesmo análise e tudo, as situações são vistas a fundo para precisamente perceber de que forma é que os óleos essenciais nos podem e sem dúvida que nos vão poder ajudar, ok?
Por isso, só aqui agradecer e parar aqui a gravação